De uma lesíria, vários destinos, toda uma história. Em 1987 nasceu de um sonho a Associação de Municípios de Lesíria do Tejo, unindo 12 municípios num objetivo comum: promover o crescimento sustentável de toda uma região. Eram assim dados os primeiros passos do poder local e era apenas o início de uma longa e sentida caminhada. O sonho era claro, os objetivos estavam bem delineados. A região de humildes gentes era também uma lesíria de garra e de fortes personalidades. Pouco a pouco, com uma gestão cuidada, a união fez a força e em 2003 a AMLT transformou-se em Comunidade Urbana da Lesíria do Tejo. Durante mais de 20 anos, a AMLT e a CULT ajudaram a construir equipamentos coletivos, melhoraram o saneamento básico, salvaguardaram e consolidaram o património construído e paisagístico, aumentaram as acessibilidades regionais, promoveram a criação de novos postos de trabalho e a melhoria de qualidade de vida das populações. Com base em planos estratégicos, a Lesíria do Tejo geriu mais de 120 milhões de euros em fundos comunitários, o que permitiu a construção de uma região mais competitiva e solidária. A história continuou, ficou cada vez mais forte e em 2008 tomou novas proporções. A AMLT e a CULT deram origem à Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, hoje em dia constituída por 11 municípios: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartacho, Chamusca, Cruz, Gulgã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. Com uma área geográfica de 4.275 km² e 247.453 habitantes. Novos tempos se anunciavam para esta região, mas a premissa de gestão de fundos comunitários de forma eficiente mantém-se até aos dias de hoje. Desde 1994, que está contratualizado com a CCDR de Lisboa e Val do Tejo e com a CCDR do Alentejo a gestão dos investimentos municipais e intermunicipais. É graças à forte união entre todos e ao trabalho conjunto de uma equipa de profissionais competentes que toda a Lesíria rema no mesmo sentido de crescimento, sustentabilidade, modernização e inovação. A CIMLT tem sido inovadora em inúmeras áreas. Exemplo disso foi a criação da empresa Águas do Ribatejo, à altura em que a Lesíria se constituiu como uma verdadeira aldeia gaulesa. As Águas do Ribatejo foram um projeto pioneiro a nível nacional. Um verdadeiro pacto ambiental foi levado a cabo na região, tendo sido já investidos mais de 100 milhões de euros em abastecimento de água e saneamento, através de uma sociedade detida exclusivamente pelos municípios. Nunca tal tinha sido feito em Portugal. Hoje em dia, é o próprio governo que diz que as Águas do Ribatejo são um exemplo a seguir em todo o país. A CIMLT foi também pioneira na área da reabilitação urbana. Aprovou 32 programas estratégicos em toda a Lesíria, o que permitiu aos municípios e aos privados utilizarem financiamentos e benefícios fiscais para melhorar e revitalizar o ambiente urbano. Para a implementação de projetos de reconversão urbana, foi possível obter verbas acima dos 25 milhões de euros. Mas ao longo destes 30 anos, a CIMLT fez mais. Elaborou as cartas sociais e desportivas que ajudaram a perceber as necessidades da Lesíria nestas áreas e elaborou as cartas educativas dos municípios, as quais permitiram o financiamento de 35 milhões de euros em escolas na Lesíria. Nos transportes, a CIMLT ganha o papel de destaque. Vai gerir os transportes públicos da região, lançar concessões e fiscalizar os operadores. Foi também a CIMLT que estimulou os municípios a seguir de mãos dadas, rumo à modernização administrativa. Criou espaços internet em todos os concelhos e juntas de freguesia e lançou o Ribatejo Digital, que levou à criação dos sites e serviços online, portal das sugestões e portal das zonas industriais em todos os municípios da Lesíria do Tejo.
A CIMLT conseguiu também a atualização da cartografia digital e do cadastro rústico da Lesíria e promoveu, ao longo dos últimos anos, atividade formativa para os técnicos dos municípios, conseguindo uma maior e melhor qualificação dos recursos humanos. A Lesíria do Tejo baseia a sua atividade, acima de tudo, nas pessoas. Elas que são o ponto de partida e o destino desta região, são as mãos da terra, do esforço, da luta, são os pés de quem caminha sem medo do futuro. Foi a CIMLT que estimulou os municípios a seguir de mãos dadas, rumo à obtenção de economias de escala dos bens e serviços prestados à população. Para tal, presta serviços aos municípios em inúmeras áreas. Na coordenação de segurança e obra, 2 técnicos da CIMLT trabalham para os 11 municípios associados, evitando assim que cada município tenha de contratar um técnico para desenvolver este trabalho. O mesmo acontece com o licenciamento de instalações de combustíveis. A CIMLT analisa, emite pareceres técnicos e acompanha as vistorias em toda a Lesíria. A comunidade gera também as inspeções a todos os elevadores da região e faz as medições acústicas de verificação de ruído ambiente nos 11 municípios associados. Na área da energia e ambiente, a CIMLT trabalha para uma Lesíria do Tejo mais sustentável e com baixas emissões de carbono, promovendo a eficiência energética em estruturas e equipamentos municipais. Ainda a pensar na obtenção de economias de escala, a CIMLT criou a CCE, Central de Compras Eletrónicas da Lesíria do Tejo. Desde que foi criada em 2011, a Central de Compras conseguiu obter poupanças de mais de 15 milhões de euros para todas as entidades que fazem parte da CCE. Poupanças em áreas tão distintas como comunicações, combustíveis, aquisição de refeições escolares, apólices de seguros, iluminação pública, elevadores, manutenção de relevados sintéticos, serviços de segurança e saúde no trabalho, manutenção e aquisição de extintores e certificação energética de edifícios. E a história não se fica por aqui. A CIMLT também nunca esquece a qualidade de vida das suas gentes. Exemplo disso é o projeto Mais Lesíria, que oferece atividades esportivas anuais para toda a população, em todos os municípios, promovendo a vida saudável e o convívio entre todos. Ao longo de 30 anos, o grande objetivo da CIMLT tem sido tornar a região mais competitiva e solidária, mas marcando sempre a sua identidade. Talvez seja da Lesíria ou do Tejo, talvez seja do sonho que comanda a vida, ou do brilho no olhar dos que um dia sonharam. Passaram 3 décadas e a CIMLT possui no passado, na história e nas rugas dos mais sábios, os ensinamentos. Na juventude tem o futuro, novos sonhos e a energia para conseguir mais, para ir mais longe. Atualmente, concentram-se energias no Alentejo 2020. A construção de uma estratégia de desenvolvimento para o território do Lesíria do Tejo é o principal objetivo até 2020, sempre com base em 3 pilares essenciais: competitividade, solidariedade e identidade. O Tejo, calmo e sereno, segue o seu curso de pureza e força a par da competitividade desta região de referência, que pela sua competência, pela valência das suas gentes, é sustentável, moderna, inteligente, inovadora e empreendedora. E como a força do Tejo, responde destemida aos desafios, com a naturalidade de quem sabe exatamente para onde quer ir. E a Lesíria? Ah, a Lesíria não só é bela, pura e de singela força, como também é protetora e com forte espírito de solidariedade. Procura promover a igualdade de acesso a infraestruturas e equipamentos por todas as pessoas que habitam esta região, pois elas são a alma e o coração da Lesíria, são a força do Tejo, e é por elas que da saúde ao desporto, da habitação ao emprego e às novas tecnologias são criados novos horizontes a cada dia, para que nada lhes falte, para que nada lhes falhe.
No verde da paisagem estão as linhas da identidade desta região. São o símbolo do esforço e do trabalho do homem, são parte das raízes deste ribatejo de campinos, de touros, de cavalos e de tradições. Ribatejana é esta força, única é esta identidade. Como campino da tradição, como agricultor das terras férteis, como vinho que sacia a sede, como a gastronomia que vai alimentando o paladar e temperando a vida. E lá vai o Ribatejo pelas bocas do mundo. É por todos nós, por todos vós, que a CIMLT se orgulha de todos os dias lutar, sonhar, de concretizar. Pelas gentes, pela beleza desta Lesíria que unida continuará, com toda a certeza, mais forte, única e verdadeira.